Fala galera da RNV, mais uma quinta-feira com papo de quinta. Hoje uma quinta-feira diferente de tudo aquilo que você está vendo. E antes de a gente começar o nosso bate-papo, quero passar sempre os mesmos recados. Lembrando que você tem acesso às programações da rádio pelo radionovavida.com.br, através do site. Lá você ouve a programação da rádio 24 horas e você sabe que aos poucos a Rádio Nova Vida está tomando forma, está voltando com as programações ao vivo. E além de rádio, como a rádio é uma nova rádio, né? A mesma rádio, mas um novo conceito, a gente também está trabalhando com a questão das redes sociais, as plataformas digitais. Então você tem acesso aos bate-papos pelo Facebook, comigo às quintas-feiras e com o Léo Maia a segunda, no Diversificando com Vida. E logo, logo, nós vamos ter de volta o Happy Hour. Eu não vou lembrar a data agora, porque está marcada a data de estreia, mas a plataforma que nós vamos usar é o YouTube. Assim como nós fazemos as entrevistas pelo Facebook às quintas-feiras, ao vivo. Depois de ser transmitido ao vivo, nós baixamos essa entrevista e subimos no YouTube, onde você tem acesso depois para compartilhar e mandar para a galera que você quiser. Então, fique ligado nas nossas páginas, nas redes sociais da Rádio Nova Vida, que aos poucos você vai descobrindo programações novas, locutores novos e tudo está voltando top 10 da balada. Está ficando muito top, muito legal as nossas programações. E hoje, gente, quem vai falar com a gente é um cara que particularmente é um amigo e isso é um privilégio, é um presente que a rádio me dá, que cada semana eu consigo trazer alguém que tem alguma influência ou de alguma forma está envolvido com a minha vida também. E hoje nós vamos falar com o pastor Fabiano Alves, que é da Vineyard, mas antes de nós conversarmos com ele, eu queria colocar um clipe, uma música dele para você ouvir, se você conhece, adore ao Senhor enquanto você ouve, se você não conhece, você vai ficar conhecendo o trabalho dele, o Ministério Vineyard, depois a gente vai falar além do Ministério, falar da vida dele, das composições dele, do trabalho dele e tudo mais. Então, fica um pouquinho com o som e a gente já volta com o papo. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim e mais ninguém me ama assim.
se você quiser conhecer um pouco mais de Fabiano Alves, procura no YouTube depois, nas plataformas digitais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa é uma das canções do Fabiano, que muita igreja canta, que tem abençoado muita gente. Eu queria chamar, então, para a nossa conversa, o pastor Fabiano. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Carlinhos. Seja bem-vindo, viu, cara? Tô bem, e você? Cara, que honra. Muito bom. Eu te conheço, as pessoas sabem do nosso relacionamento e é muito legal eu vou falar com você coisas que às vezes até eu já sei, mas tem uma galera que acompanha teu ministério e que vê o que Deus tem feito através da sua vida e vai ser muito legal esse bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado de estar com a gente nessa noite, cara. Imagina, uma alegria. Eu que agradeço pelo convite. Eu espero que seja abençoador para quem estiver acompanhando a gente aí. Amém, vai ser bênção. Galera, eu só quero dar um recado antes. Você que está assistindo a entrevista, eu só tenho acesso aos comentários através da página oficial da Rádio Nova Vida, da RNV. Então, se você comenta através dessa página, eu consigo ler o que você fala. Tem alguns, já está rolando alguns compartilhamentos. Então, as pessoas que comentam nas salas de vídeo, eu já não tenho acesso. Então, se você quiser conversar, quer mandar pergunta, através somente da página oficial da Rádio Nova Vida. Fabiano, seguinte, primeiro fala para mim quem é Fabiano Alves, da onde o Fabiano veio, tipo assim, como surgiu o Fabiano Alves, assim, a pessoa do Fabiano e da onde você veio. Sim. Bom, eu sou no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Timóteo. E eu me converti aos 17 anos, me converti na adolescência, já era envolvido com música, já tocava na noite. Estava começando, na verdade, né? Eu comecei com 14 anos, comecei muito cedo. Mas aos 17 eu me converti e desde o primeiro momento da minha conversão, desejo muito forte de seguir a Jesus, de viver para Ele. Então, logo aos 19 anos, eu fui chamado por Deus para uma agência missionária, que é a Jocum. Fiquei envolvido então com a Jocum por 5 anos, de 1998 a 2002. E em 2002, por causa do meu envolvimento com a Jocum, um projeto que a Jocum queria fazer em parceria com a Vineyard, eu acabei fazendo essa ponte, né? E na época já conhecia o Ministério Vineyard dos Estados Unidos, eu tinha participado de algumas conferências internacionais deles, inclusive, e era já um grande admirador, só que não fazia a menor ideia de que um dia eu estaria dentro disso, né? Então, através da Jocum, eu me aproximei da Vineyard Brasil, no caso, que estava nos seus primeiros passos aqui ainda, né? Isso em 2002, e vim aqui para Piratininga para começar o meu trabalho, junto da Igreja Vineyard aqui em Piratininga e do pastor Milton, que hoje é meu pastor. Trabalhamos juntos aqui e foi assim que tudo começou, né? E aí, quando eu cheguei aqui, a Vineyard já estava, a Vineyard Brasil, apesar de pouquíssimo tempo, pouquíssimos anos ainda aqui, especialmente a igreja em Piratininga e as gravações musicais, a coisa já havia estourado. O CD Venha-se a Hora já tinha alcançado muitas igrejas, muitas pessoas. O repertório do CD Venha-se a Hora isso já tinha acontecido, né? Então eu comecei a caminhar com eles a partir desse momento. O Venha-se a Hora surgiu mais ou menos no ano 2000, né? E eu cheguei aqui em 2002. Acho que é basicamente isso. Eu sou casado com a Tânia, tenho 2 filhas, a Luísa de 14 e a Ana de 10, e nós moramos aqui em Piratininga, interior de São Paulo. Legal. É isso. Resumindo, esse é o Fabiano. Cara, explica uma coisa para mim. Antes de você chegar em Vineyard, na Jocum, você já era envolvido com música? Era esse o seu ministério lá dentro? Antes de chegar na Vineyard 5, o que você fazia? Você trabalhava com igreja além de Jocum? Qual que era o seu envolvimento? Desde que eu me converti, como eu era envolvido com música antes, né, as primeiras igrejas que eu frequentei eram muito carentes de músicos e tal, né? Então eu já entrei direto para as equipes de louvor
e logo comecei a ministrar louvor também nas igrejas. Então, quando eu fui para Jocum, eu também levei um pouco disso, né? O meu serviço musical. Mas ali dentro da Jocum também eu acabei abraçando muitas outras coisas, especialmente relacionadas a evangelismo, pregação na rua, nas escolas. E isso acabou ganhando um lugar muito especial no meu coração. E eu fazia muita coisa mesmo para dar vazão a essa vocação missionária, especialmente, como disse, relacionada ao evangelismo. Mas chegou um momento ali dentro da Jocum que eu senti Deus falando comigo: Fabiano, eu quero que você foque, quero que você coloque os seus olhos nessa área do louvor e adoração. Eu me lembro até que na ocasião eu fiquei um pouco contrariado, assim, porque, engraçado, eu tinha a imagem de que música era muita gente que queria fazer, e evangelismo na rua, nas escolas, tal, era pouca gente que queria fazer. Uhum. Então eu falei: Deus, eu vou parar de fazer, né, ou vou diminuir o meu ritmo de fazer alguma coisa tão útil para o reino de Deus, né, e vou ficar tocando música para os crentes. E eu relutei, mas eu obedeci. E aos poucos só que quando Deus disse isso, eu não sabia, né, do que Uhum. a minha vida no ministério do louvor e adoração iria se tornar um dia, mas Deus já sabia. Então eu acho que esse passo de obediência foi o começo daquilo que Deus queria fazer. E tem alguma influência musical na tua família, assim, tipo, para você já estar envolvido desde cedo, tanto materno como paterno, tem essa influência? A família é mais do lado da minha mãe. Todos os meus tios tocam violão, cantam, em reunião de família era aquela coisa de músicas e cantar bastante, abrir vozes, algo um pouco parecido com a sua família, que eu sei que também lá na sua casa também é desse jeito, né? Sim. A minha irmã foi cantora também, ela que comprou o primeiro violão lá para dentro de casa. Eu tinha 12 anos, alguma coisa assim, e comecei a pegar aquele violão, fazer uns acordes e tal, aí pronto. Aí a coisa foi andando assim, naturalmente. E a influência musical? Você é mineiro, né? Eu Sim. acredito que a influência mineira musicalmente é muito forte, assim, mas o que você ouvia na adolescência quando você tocava? Você falou que você tocava em barzinho, né? Na época, Sim. assim. O que você ouvia? Qual que era o teu estilo musical? E o que você carrega até hoje, assim, de influência? É, em termos de influência musical, eu acho que a gente tem aquele primeiro berço, né? Que vem muito mais daquilo que os nossos pais ouvem do que necessariamente Uhum. daquilo que a gente escutou, do que a gente escolheu ouvir, né? Então aí nesse berço aí tem muita música brasileira, música popular brasileira. Eu me lembro muito de ouvir Gal Costa, de ouvir Maria Bethânia, de ouvir o Djavan, de ouvir o Gilberto Gil, de ouvir Nelson Gonçalves, essas coisas que tocavam muito na minha casa. E para mim foi isso meus pais, mas a minha irmã, que era mais velha também, já escutava uma coisa um pouco mais recente, que seria, por exemplo, o 14 Bis, o Beto Guedes, o, aquele cara da Jardim da Fantasia, Paulinho Pedra Azul, o Milton Nascimento. Então, essa minha influência musical de berço vem com toda essa coisa da música popular brasileira e um toque especial da música mineira. E quando você se Então, converteu, quando você começou a ir na igreja, teve alguma. A música provavelmente ela deve ter te atraído também, né? Tipo, sim. porque você estava envolvido com ela. Você lembra dos ministérios de louvor, das pessoas dos cantores, dos ministros que você ouvia e que te chamou a atenção? Sim. O primeiro deles era o Koinonia, né? A comunidade de Goiânia e todo aquele movimento ali com a Alda Célia, a Silvério Ludmila Pérez. Febre, exatamente.
primeiro foi... E o pastor Ademar de Campos e Asaf Borba também, que desde sempre estão em todas as igrejas, para todas as pessoas. Mas assim, o que mais realmente pegou, assim, algo que realmente apontou uma direção, um caminho para mim, foi o fruto do Espírito. Foi quando eu comecei a ver que era mais profundo do que música, sabe? Aquele ambiente da oração que era registrado naqueles álbuns do Fruto do Espírito, com Daniel de Souza, aquelas canções espontâneas e tal, aquilo ali para mim foi um divisor de águas. Então eu até recentemente encontrei com o Daniel de Souza, pude falar para isso para ele pessoalmente, o quanto que ele e o Frutos do Espírito para mim foram muito especiais nesse sentido, de mostrar a adoração acontecendo a partir da música. Cara, e é legal você falar dessa questão da influência, né? Eu tive a oportunidade de ter esse contato com o Daniel também, de você conseguir expressar para eles aquilo que eles foram, né? No caso do Daniel também, como eu aprendi com ele, é muito legal você expor isso. E eu acredito que hoje, pela experiência e tempo que você tem de caminhada com o Ministério de Louvor, com composições, eu acredito que você ouve muitos testemunhos também, né? De canções suas, de que alcançou pessoas e que abençoou pessoas. Como que você sente isso, cara? Sabendo que Deus usou a tua vida para compor algo que faz sentido para alguém, quando você recebe esse feedback? Sim. Em primeiro lugar, é uma alegria. A gente se sente privilegiado, né, Carlinhos? Você também compartilha desse sentimento, eu tenho certeza disso. Mas um segundo sentimento é de grande responsabilidade, né? Porque eu acho que as pessoas precisam de bons referenciais. O que, por exemplo, o Daniel de Souza tem sido para mim até hoje, o próprio Asaf também, e o Ademar, são pessoas que a influência na vida, a influência deles na nossa vida é muito além da música que eles fazem. É o caráter, a integridade, a paixão por Jesus, a responsabilidade com a palavra de Deus. Então isso é raro, né? Ver gente que musicalmente influencia pessoas hoje tem para todo gosto e tem o tempo todo. Agora, o que eu tenho orado é que a minha vida fale mais alto, né? Que meu caráter, humildade, integridade, qualquer coisa que Deus possa estar construindo em mim, sempre sejam a principal mensagem a ser comunicada. A música, ela vem como um acessório, né? Então, esse sentimento que eu tenho de responsabilidade para com o testemunho, o exemplo que eu dou para as pessoas que me escutam, que ouvem as minhas músicas, né? Cara, você falou de que saiu de Jocum, aí você foi para Piratininga, uma cidade que é praticamente um bairro da cidade de Bauru, né? Eu acredito que você nem tinha ouvido falar sobre ela antes de chegar nela. Como que foi esse negócio, cara, de sair de Jocum, de Minas, e ir para uma cidade interior de São Paulo e de repente se descobrir ou perceber que Deus era ali, que Deus estava te levando? Como que você teve essa certeza mesmo? Como que foi esse processo para chegar na Vineyard sem imaginar a proporção que o teu ministério talvez iria ter depois, né? Tipo, como que foi esse processo de sair de lá e ir para São Paulo? Sim. Eu acho que você vai entender bastante, Carlinhos, porque também você já viveu em Jocum e sabe um pouco desse encorajamento que nós recebemos na missão de ouvir Deus e fazer aquilo que Ele ordena, né? Então, no início, para mim, nada mais era do que isso. Eu tinha uma palavra de Deus no meu coração de que eu deveria vir para cá e de que eu deveria desenvolver aquele projeto em parceria com a Vineyard, a partir da minha posição na Jocum naquela época, certo? Então, eu não sabia por quanto tempo, eu não sabia para que direção aquilo iria
caminhar, mas eu estava andando em obediência àquela última ordem que Deus havia me dado. E acabou vindo que eu me mudei para cá, me casei, vim com a minha esposa para cá. Mas o fato de nós estarmos sediados aqui, por exemplo, a nossa igreja, ou a própria banda, o Ministério Vineyard de Piratininga, acabou não fazendo tanta diferença, porque Piratininga acabou se tornando um polo, um trampolim, né, uma ponte aérea, onde eu acabei me conectando a praticamente gente do Brasil inteiro. Então nós rodamos muito, conhecemos muitas pessoas, muitas igrejas. Então a gente tem amizades, né, tão preciosas em todos os lugares, onde quer que a gente vá, sempre tem um amigo para visitar, tem uma pessoa querida para abraçar. Então, assim, eu resido aqui, mas meu quintal é o país, né? E a gente vai estendendo a tenda, né? Como a palavra diz. E isso é maravilhoso. E eu sou de personalidade muito tranquila, né? Você me conhece também. Então eu gosto de morar numa cidade pequena de interior. Minha personalidade não se encaixa muito com cidade grande, não. Cara, e Piratininga, para quem não conhece, eu acho interessante que na entrada da cidade, eu não sei se nem existe isso ainda lá, mas tinha uma época que era assim, fácil de gostar, quando você entra na cidade você lê, né? Fácil de gostar e na hora que sai é difícil de esquecer, né? Porque é uma cidade acolhedora mesmo e Deus faz muita coisa ali dentro e é fantástico. Fabiano, você entrou na Vineyard. Vineyard é uma igreja, Vineyard é uma banda. Para as pessoas que não conhecem Vineyard, assim, como que você definiria? Sim, primeiro que é Vineyard, né, Carlinhos? Vineyard. A forma como as pessoas conhecem, né? Sim. A Vineyard é uma igreja. Ela nasceu nos anos 70 na Califórnia, nos Estados Unidos. Então é uma igreja jovem, comparada com outros movimentos e outras denominações. Chegou ao Brasil há aproximadamente 30 anos, que a nossa igreja acabou de celebrar, inclusive, a Igreja Vineyard de Piratininga, que é uma das primeiras igrejas aqui no Brasil. E é uma igreja, apesar das pessoas terem por causa da música ter se tornado tão conhecida, as pessoas têm a impressão de que a nossa igreja é uma igreja muito simplesmente musical, né, que super valoriza a banda, a música, o ministério de louvor, o que quer que seja. Mas não, nós somos uma igreja normal, temos grupos pequenos, temos o nosso culto de domingo, temos os nossos ministérios de ação social, que semanalmente saem para a rua para atender moradores de rua. Nós somos uma igreja como qualquer outra igreja. Mas, sim, eu acredito que ao longo da história Deus olhou para a Vineyard. Eu acho que Deus faz assim com o reino de Deus, com a igreja que compõe esse corpo maior, exatamente para que nós tivéssemos uma interdependência, sabe, Carlinhos? Então, por exemplo, Deus vai lá na presbiteriana e disse, olha, eu vou abençoar vocês com conhecimento na palavra, responsabilidade bíblica, toma essa bênção aqui para vocês. Aí Deus vai lá numa igreja outra, pentecostal, por exemplo, aí eu vou dar para vocês o carisma, os dons do Espírito Santo, o sopro e o movimento, um coração aberto para essas coisas. Aí Deus vem para a Vineyard e fala, olha, eu vou abençoar vocês com músicas preciosas, com uma visão de louvor e adoração única, e vocês serão essa contribuição para o reino de Deus nessa área. Então eu vejo isso de uma forma muito bela, assim, preciosa. Deus ter feito dessa maneira, não para que nós nos orgulhássemos daquilo que Ele nos deu, muito pelo contrário, para que nós fôssemos bons mordomos e abençoássemos os nossos irmãos com aquilo que Ele confiou para nós. Então, acho a Vineyard foi, sim, abençoada com uma unção especial, um mover especial sobre louvor e adoração, e a gente
tenta fazer o melhor possível em termos de compartilhar isso com a igreja, o corpo de Cristo. Sim. Eu ouvi vários ministros de louvor de outros ministérios, outras denominações, quando se perguntavam sobre a questão de quais são as influências ou referências no Brasil ou fora também em relação ao louvor congregacional, ao louvor de igreja. E a Vineyard sempre foi citada, né? Como, não, nós aprendemos com a Vineyard, as músicas da Vineyard fazem parte do nosso repertório, então a Vineyard ela influenciou muito, desde a Vineyard gringa, né, quanto a Vineyard no Brasil. Quando você chegou na Vineyard de Piratininga, você disse que já existia o primeiro CD, que é o Venha Até a Hora. Já tinha estourado e tal, e foi aí que a Vineyard passou a ser conhecida nacionalmente. Depois desse CD, você já estava dentro da igreja. Então, provavelmente você já começou a trabalhar musicalmente nos outros CDs que surgiram depois, demorou esse processo. Como que foi seu envolvimento com o Ministério de Louvor local? Quando eu cheguei aqui, a Greta Lira era a líder da equipe de louvor. Aprendi muito com ela, e o Paulo Lira também, marido dela, né? Fiquei ali do ladinho aprendendo como se dirigir louvor a partir da filosofia de ministério da Vineyard, e aos poucos eu fui me envolvendo, mas já desde aquela época eram vários líderes de louvor muito bons aqui, né? Nós tínhamos a Andréia, nós tínhamos o Marcelino, nós tínhamos a Greta, nós tínhamos também de outras igrejas que naquele tempo havia essa visão também de que um CD, por exemplo, ou uma gravação, deveria ter uma representação nacional e não apenas de uma igreja só. Então, foi aos poucos mesmo o meu envolvimento. E eu tinha o próprio Beto Tavares também na época, né? Agora o Beto retornou mais recentemente. Então, o meu envolvimento foi acontecendo gradativamente à medida que eu conquistava a confiança dos pastores e ministros de louvor envolvidos na coordenação desses projetos. Eu acredito que foi o tempo exato de Deus também, né? Eu fiz uma música aqui, outra ali, nos projetos menores, mas eu posso dizer que o projeto de maior expressão mesmo, que de fato assim, as pessoas conheceram o Fabiano Alves relacionado às músicas da Vineyard, foi a gravação do DVD Venha-se a Hora ao vivo. Eu acho que a partir dali mesmo a coisa ficou colada, grudada, né? Meu nome com as músicas da Vineyard e tal. Você já você falou que teve algumas composições, como que surgiu esse negócio de compor? Você percebeu que tinha esse talento, né? Tinha a vocação para compor nessa época dentro de Vineyard que você começou a descobrir que daria para fazer música? Ou isso já é algo que vem com você antes mesmo de Vineyard? Como começou a composição? Começou antes, mas assim, era muito tímido essa minha iniciativa de compor. Na verdade, eu nunca fui um compositor ávido, assim, ativo, como eu admiro, por exemplo, você que está sempre compondo e compartilhando músicas, né? Eu, às vezes, fico longos períodos sem compor. E antes da Vineyard era menos ainda, né? A minha atividade de composição. Mas quando eu cheguei na Vineyard, eu fui desafiado, porque a Vineyard é um movimento de pastores de louvor ou de líderes de louvor, compositores. Isso tem a ver com a maneira como você quer pastorear através da adoração a sua comunidade. Entendeu? A composição para um líder de louvor na Vineyard é uma ferramenta de pastoreamento, uma ferramenta de construir dentro da sua igreja, da sua comunidade, uma visão de adoração bem particular. E também dar suporte musical aos momentos que a igreja está vivendo. Então, aí eu comecei a ser desafiado de verdade a compor e venho fazendo o possível, né, dentro da minha, como disse, né,
não sou um compositor tão ávido, então dentro do meu ritmo lento, eu tento fazer o meu melhor. E eu não me vejo assim como um compositor talentoso, né? Eu acho que eu me esforcei bastante. Sempre quando eu comecei, por exemplo, quando eu comecei a compor, as pessoas falavam comigo, leia bastante, Fabiano, ouça muita coisa, trabalhe muito nas suas composições, enriqueça o seu vocabulário, não seja preguiçoso a ponto de fazer uma música que vai repetir aquelas mesmas coisas que várias pessoas já disseram. Escreva do seu coração, escreva das suas próprias experiências com Deus, né? Esses vários conselhos sobre composição, eu fui trabalhando neles, me esforçando neles, e aí dei sorte algumas vezes, com um amigo meu que diz assim, Fabiano, você deu sorte nessa música. Então é mais ou menos isso, eu dei sorte algumas vezes e consegui fazer algumas músicas legais. Cara, essa música que a gente mostrou logo no início, que é a tua voz, ela seria a sua composição de maior expressão, talvez, assim, nacional, ou talvez não, porque depois dela surgiram muitas outras músicas, né? Mas acho que com ela, o nome Fabiano Alves foi aí que começou, talvez, né? Foi a primeira composição sua a ser divulgada de uma forma mais abrangente? Foi ela ou foi alguma outra? Eu acho que foi ela, Carlinhos. Mas, assim, é engraçado, dentro da Vineyard, as pessoas não conseguem discernir bem o que é composição e o que é versão, Uhum. né? Então, por exemplo, muita gente acaba achando que o Quebrantado é uma composição minha. E, na verdade, não é. É uma composição do Jeremy Riddle, né? Que eu só fiz a versão para o português. Então, na verdade, como você disse, né, o nome do Fabiano, ou quer que seja assim, a figura do Fabiano, Uhum. na verdade ela começou mesmo a ser conhecida a partir do Quebrantado, Sim. né? Eu acho que aí foi realmente foi o momento que isso aconteceu. Agora, como pouca gente sabe, por exemplo, que Tua Voz é uma música que eu escrevi, mas realmente eu acredito que nos projetos de expressão, os dois maiores projetos da Vineyard de gravação são os dois DVDs, o Vence Hora ao vivo e o Vineyard ao vivo no hangar, né? E composições minhas só no Vineyard ao vivo no hangar que tem. O Vence Hora ao vivo é todo de versões. E ali, das composições do Vineyard ao vivo no hangar, eu acho que Tua Voz é a principal mesmo, entre as minhas composições. E o que eu acho interessante dentro da Vineyard de hoje, que nem você mesmo disse, tem vários ministros de expressões. Tem a Andréia, tem o Marcelino, você, o Beto. E dentro desses ministérios, que é engraçado falar assim, mas é só para o pessoal entender. Não que seriam carreiras solos, mas existe uma individualidade também ministerial. Vocês têm essa liberdade de expressar e mostrar o que vocês fazem, independentemente do que a banda Vineyard de Piratininga produz. Então você tem as suas canções, que você tem lançado constantemente agora, muito legal, assim, sou fã das músicas novas. O Marcelino tem feito algumas coisas também de vídeo, de divulgação. A própria Andréia lançou recentemente uma composição dela. Como que foi esse negócio de você falar, pô, além da Vineyard, que são músicas congregacionais, eu percebo que você tem feito algumas canções que também são músicas para a igreja cantar, mas são músicas também mais intimistas, músicas mais contemplativas, assim, de expressar sentimento seu, de colocar o que é seu para fora. Como que tem surgido esses processos? Assim, as músicas, eu percebo que tem muita parceria, né? Você tem feito bastante parcerias de composição. Essa nova fase assim, sua, de não versões, mais composições, como você tem lidado com isso? Tem um dos princípios sobre composição que a gente ouve bastante, né, Carlinhos, que é o seguinte, que é você não limitar demais a sua inspiração no início da composição. E você simplesmente dar asas e depois pensar no que você vai fazer com aquilo. Você não editar demais
logo no início das ideias que estão surgindo. Porque nem toda música precisa ser congregacional ou precisa ser para o objetivo A ou objetivo B. A verdade, às vezes, alguma música que você faz ou que eu faço, ela não vai nem ser tocada para ninguém. Ela vai ser só uma oração entre você e Deus, né? E que seja assim. Então, o que aconteceu foi isso. E começar a dar mais vazão ao meu próprio coração, às minhas próprias experiências, né, independente de como aquela música no final se tornaria. E aí eu fui juntando, na verdade essas músicas como elas não tinham utilidade num trabalho mais congregacional, na verdade eu não diria congregacional, é porque a Vineyard, além de ser músicas simples, acessíveis e congregacionais, ela tem uma textura musical particular, certo? Não sei se faz sentido para você. Então, tudo aquilo que eu escrevia que não se encaixava tão bem assim dentro dessa textura musical, eu colocava na gaveta. Eu fui colocando na gaveta, a gaveta foi ficando cheia, né? E aí aquele sentimento, e agora? O que eu faço com isso, né? E o próprio Deus também eu sentia me cobrando nesse sentido, falando, Fabiano, e aí, vamos fazer alguma coisa com aquelas músicas, né? Foi quando eu comecei a me arriscar um pouco mais, e tem dado muito certo. Hoje, por exemplo, no Spotify, eu estava olhando, acho que semana passada, das minhas músicas mais ouvidas, tem 3, 4 composições minhas lá, né, das minhas gravações solo, do meu trabalho solo, porque eu também gravei algumas versões, né? Então, uma música, por exemplo, que é Contentamento, que é uma música bem brasileirinha, né? Assim, a pegada dela e tal. Então, assim, muita gente gosta, ouve, escuta, compartilha, coloca de fundo musical nos stories, sabe? E me marca e tal. Então, isso é muito legal, né, cara? E assim, eu quero dar a minha voz para que a música de louvor e adoração brasileira, ela não seja apenas o Ctrl-C, Ctrl-V, as cópias, né, de músicas estrangeiras ou de uma textura musical, de um estilo musical que não é naturalmente nosso. Eu quero manter a simplicidade e acessibilidade, porque eu sou um líder de louvor, acima de tudo como artista, eu sou um líder de louvor, mas ao mesmo tempo eu acredito que dá para ser criativo, dá para trazer beleza, dá para trazer brasilidade, né, sem perder essa essência de liderar louvor e de fazer uma música que seja congregacional. Essa é a ideia que eu estou tentando, né, colocar para fora. Não, fantástico. Deixa eu mostrar uma música sua, depois você fala um pouco dela, e já puxa o violão pro seu lado aí, que logo a gente vai Tá bom. cantar alguma coisa. Deixa eu só me entender com a... Os pés empoeirados. Eita. Tá ventando muito aqui, cara. Eu tô até orando para que a internet não caia. Você tá em Botucatu? Mas vamos ver se vai de novo aqui. Eu tô. Nas mãos de carpinteiro, de aparência tão comum, rei, leão feito cordeiro, amigo verdadeiro, em quem não há orgulho algum.
rei de fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis. Rei de braços sempre abertos, conforto no deserto, e amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno? O Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor. Fala camponesa, sentado sempre à mesa, com gente que ninguém mais quis. Rei de braços sempre abertos, conforto no deserto, de amor que ensina a repartir. Como pudeste, Senhor, tornar-se tão pequeno? O Rei do Universo se fez humilde entre os homens. Quero contigo aprender. Ensina-me, pois eu quero ser como tu. Eu quero aprender com o Senhor, pois eu quero ser como tu. Quero aprender com o Senhor. Cara, essa música é fantástica. Assim, eu gosto pra caramba assim, da simplicidade em relação a essa expressão, né, daquilo que você está sentindo em relação a Deus, assim, a Jesus, a expressão que você... Como que foi fazer essa música, cara? Como que surgiu ela? Eu tenho, assim, algumas coisas em Jesus que se destacam no meu amor por Ele, na minha admiração, na minha paixão por Ele, né? E eu gosto de escrever sobre essas coisas. E para mim, a humildade de Jesus e o fato dele ter sido servo, o rei que se fez servo, é uma das coisas que mais me deixa sem palavras. E inclusive um dos textos meus assim, prediletos, eu não sei se a gente pode ter texto predileto na Bíblia, né? É Filipenses capítulo 2, né? Versículos de 5 a 11, que fala sobre esse fato dele ter deixado a sua glória e ter assumido a forma de servo, mesmo sendo Deus. Não considerou que o ser igual a Deus fosse algo ao qual devia se apegar, antes se esvaziou. Então, isso para mim... eu estava assistindo, fazia tempo que eu não via o clipe, né? Estava assistindo aqui e me emocionando de novo. Que, assim, de todas as virtudes de Jesus, na verdade até uma vez eu preguei sobre isso estudando, eu me deparei com a afirmação de Martinho Lutero, que certa vez disse que entre todas as virtudes de Jesus a que nós deveríamos imitar, seriam 3. E aí ele repete: humildade, 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 3 vezes. Então, foi basicamente isso. Eu escrevi tentando dizer para Jesus das suas virtudes que mais me encantam e que a que eu mais quero imitar e receber dele, que essa virtude seja construída dentro de mim. Cara, lindo.
Tem outras músicas, cara, que o nosso tempo está quase acabando, assim, você tem lançado várias canções novas, Casa do Pai, tem alguma canção que você está com o violão aí perto de você, que você poderia, talvez a mais recente ou não, mas uma canção sua que você gostaria de trazer para a gente agora? Então, já que a gente está falando sobre esse assunto do rei humilde, né? Como eu disse para você, eu estou sempre escrevendo alguma coisa nesse sentido. Então, a última, na verdade, que eu lancei... Dá para escutar o violão aí? Perfeito. Tá, vou tirar um dos fones aqui. A última que eu lancei como single se chama A Bacia e a Toalha. E também texto que eu já mencionei agora há pouco, do Evangelho de João, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Então ela é mais ou menos assim. Tendo amado os seus, os amou até o fim, mesmo sendo Deus, servo fez-se ainda assim, Jesus. Jesus, água derramou sobre os pés de quem não creu, nosso pó lavou, e disse: façam como eu, Jesus. Uma bacia e uma toalha, anunciando nossa jornada. O amor é aquilo que se faz, o amor, não aquilo que se diz, o amor é Jesus nos ensinando amor. Vão e faça o que eu fiz, o amor. Cara, muito top. Fabiano, como que faz para as pessoas acharem suas músicas? Elas estão todas nas plataformas digitais? Como que funciona te achar? As coisas da Vineyard não estão no meu nome. Você precisa procurar ou pro Vineyard Brasil ou pro Vineyard Piratininga. Aí lá estão as músicas que eu interpretei com a Vineyard. Quebrantado, Senhor Te Quero, Santo, e algumas outras. E aí os meus trabalhos pessoais estão, sim, Fabiano Alves. Você pode procurar, tem uns outros Fabiano Alves por lá. Até esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo meu dizendo assim: Fabiano, você lançou uma música que se chama Amante da Cerveja? Um cantor sertanejo que se chama Fabiano Alves, agora está trabalhando no Spotify e tudo também. Mas não, Amante da Cerveja não fui eu que fiz. Uma vez eu fui Não, é que eu lembrei agora que foi uma vez eu fui pra uma igreja também, uma mulher ficou olhando pra mim, cara, o tempo todo. Depois ela veio falar pra mim que quando falaram que Carlinhos Falsetti ia pra igreja dela, ela foi procurar no Facebook. E ela achou um Carlos Falsetti, que eu não sei quem que é, também tava com 2 garrafas de chopp assim na mão, da capa, bem na foto do perfil. Ela falou, misericórdia, né? Depois que ela viu que esses nomes iguais dá problema pra gente. Mas é só procurar no Spotify, você vai ver lá
meu trabalho solo, Fabiano Alves. E projetos, Fabiano? Você tem lançado, você já gravou as canções e está lançando? Como que as coisas que vão vir ainda? Eu gravei 4 esse ano e eu já lancei 3, né, que foi a Casa do Pai, Criador e Bacia e Toalha, essa que eu toquei aqui agora. E tem uma 4ª ainda que é Boa Obra, que em breve eu vou lançar. E eu tenho outras 3 que estão mais ou menos na metade da produção delas, que eu ainda vou, se Deus quiser, continuar lançando ao longo desse ano. Então, ao longo desse ano aí, 2020, mesmo com a pandemia, né? Eu vou lançar aí mais ou menos umas 7 músicas, 8 músicas. Então, estou feliz com esse projeto aí. Cara, legal. Singles, né? Inclusive, em novembro, se tudo der certo, tem uma música que nós fizemos juntos, né? Que nós gravamos juntos no meu projeto. Em novembro, se tudo der certo, ela vai ser lançada também. E tô feliz pra caramba por essa parceria também. Não vejo a hora dessa música sair. Vai ser benção. Bom demais, bom demais. Fabiano, obrigado, cara. Queria agradecer. Tem uma galera aqui, cara, assistindo. Queria mandar um abraço rapidão aqui, ó. Gabriela Pellegrina, Vagão Oliveira, Emerson Lins, o Negão, Pastor Fernando Lucas, Priscila Ranieri, Bruno Emílio, Ana Clara Reis, Maicon Silva, Camila Aranha, quem mais? Gledson, Juliana Munari, Osiel Lopes, Gustavo Marques, Pedro William, Daniel Dutra, Diegão, Tarek, Matheus, Rafael Marques, Rodrigo Carlone, ó, o Rodrigão tá aqui também, Éder Costa, Clóvis de Oliveira, o pastor Eliezer, que é o pastor da Igreja Nova Vida de Curitiba, que é o nosso chefe, está assistindo também, está dizendo que está muito feliz de ter o Fabiano Alves com a gente na programação. Um abração, Zé. Gente, João Vitor, tem uma galera aqui, muito obrigado. Eu sei que tem muita gente assistindo pelas páginas de compartilhamento, então divulguem mesmo pra galera aí, logo vai estar no YouTube também. E Fabiano, cara, muito obrigado. Obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por conseguir encaixar a sua agenda neste horário. E muito bom ter você por perto. Eu tenho a alegria de dizer que você é um amigo, é um cara que eu admiro, que é muito bom ter por perto. Então que Deus mesmo abençoe sua vida e conte comigo, Carlinhos, e com a rádio sempre que precisar, cara. Tá certo, Carlinhos. Eu que agradeço. Abraço. Eu escutei muitos nomes familiares aí enquanto você lia, né? Gente querida do meu coração. Abraço para todos. E o prazer foi meu participar. Obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando essa sua iniciativa junto à rádio, tudo que você tem feito aí, tá bom? Amém. Amém, meu irmão. Obrigado, viu? Aguenta um minutinho que eu já falo com você se me despedir da galera. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Vão lá nas plataformas digitais, procure o pastor Fabiano Alves, procure o Ministério Vineyard. Eu, particularmente, me identifico demais com o Ministério do Fabiano e com a igreja também. E logo você vai estar acompanhando e recebendo novidades do Fabiano. Então, Deus abençoe sua vida. Quinta-feira que vem nós vamos estar de volta com uma novidade, com uma pessoa que eu também curto pra caramba, não vou divulgar agora, mas é uma menina que canta muito e eu espero que seja bênção também para você. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, aqui no Papo de Quinta, eu espero vocês no Facebook da Rádio Nova Vida. Então, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo Papo de Quinta. Falou!